Olá, boa tarde, eu vos saúdo, uma paz no amor de Jesus, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão a ver isto. Eis-me aqui para dar continuidade ao ensino do Salmos 1. A semana passada vocês tiveram o privilégio de ouvir a minha nora, Joana Silva, em que ela vos falou em que ela fez uma escolha, então não está sentada na roda dos escarnecedores, mas antes escolheu a sua nova identidade em Cristo Jesus. Hoje eu vou continuar o ensino que comecei na lição número 2, que no final falamos sobre responsabilidades. Então nós vimos que a pessoa, para ser bem-aventurada, deve ter prazer na lei do Senhor, ou seja, deve querer ter um relacionamento vivo e santo com o Senhor nosso Deus. Amém? E que esse relacionamento incluía o estar em oração, claro, e saber como pedir a Deus, seja o que fosse, ou saber como se dirigir a Deus, e que tudo deveria ser feito no nome de Jesus. Hoje iremos falar um pouco mais sobre responsabilidades. Uma vez que Salmos 1 diz que a pessoa bem-aventurada não anda, não se detém e não se assenta. Então isso quer dizer que Deus tem um lugar onde nós podemos andar, onde nós podemos nos deter e nos sentar. E é sobre esse lugar que vamos falar. Amém? Então vamos ler Hebreus 10, 25, que diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia é este? O dia da vinda do Senhor. Jesus vem buscar uma igreja, vem buscar um rebanho que não está disperso. Então, uma das nossas responsabilidades é não abandonar o nosso lugar de congregação. Devemos nos comprometer com uma igreja local. Sim, somos igreja individuais, mas para existirmos espiritualmente foi necessário que alguém nos falasse das boas novas, que alguém nos discipulasse, que alguém nos ensine a palavra de Deus. Por isso a necessidade de um edifício. Vocês podem dizer assim, mas nós não precisamos, hoje em dia não precisamos, podemos ficar em casa. Não, note uma coisa muito interessante, foi Jesus quem instituiu a igreja, foi Jesus quem instituiu a igreja, e ele próprio deu o exemplo, a necessidade de ir à igreja, porque ele ia ao templo regularmente. E note que é muito importante nós irmos à igreja e termos comunhão em casa. Isso não impede, uma coisa não impede a outra, mas é necessário estarmos com uma igreja, termos uma igreja. Volto a dizer, foi Jesus que instituiu a igreja. Existe sim uma igreja gloriosa lá no céu, mas aqui nós sabemos que porque que só existe uma igreja gloriosa no céu, porque a igreja aqui é formada de homens e mulheres que têm as suas fraquezas, têm as suas fraquezas, os seus defeitos, amém? A igreja perfeita é só lá no céu. Por isso nós somos admoestados a permanecer, suportando-nos uns aos outros e a saber manter a chama do Espírito acesa no nosso meio. Porquê? Porque os dons do Espírito manifestam-se, a maioria das vezes, manifestam-se quando o povo está junto, congregado. A igreja necessita reunir-se regularmente. Nós vemos isso no exemplo da própria igreja primitiva. Em Atos 2, 46, diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Mas primeiro eles estavam juntos no templo e depois em casa partiam o pão juntos. Eles se reuniam para adorar a Deus na igreja e para conhecê-lo melhor, para andar na luz da sua palavra, para fluírem nos seus dons e para aprender a receber as promessas que lhe tinham sido prometidas. É a Bíblia que nos fala de responsabilidades e do que Deus espera de nós. Não é homem algum, por muito bom pregador que seja. Claro está que para a salvação não precisamos fazer nada, basta crer e confessar. Nós somos salvos pela graça, mas depois de sermos salvos devemos operar ou trabalhar a nossa salvação com temor e tremor, não de leve, ou seja, não de leve. Devemos obedecer a Deus e servi-lo com alegria de coração. Não porque queremos alguma coisa dele, mas porque o amamos, nós queremos servir. Paulo falou sobre isso, o estar em débito com Deus. Ele diz que servia a Deus
por amor, num relacionamento baseado em amor, não em medo ou em escravidão. Ele não fazia por medo ou por ser escravo. Amém? Essa situação é semelhante ao dos servos do Velho Testamento, que podiam ser livres de a partir de um certo tempo. Eles serviam o seu Senhor e depois, passado um tempo, podiam ser livres. Mas eles preferiam muitas das vezes continuar com os seus senhores. Deuteronômio 15, versos 16 e 17, fala sobre isso. Diz: porém, se ele te disser, não sairei de ti, o servo, está falando do servo, porquanto te ama a ti a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma ovelha e furarás a orelha à porta, e teu servo será para sempre, e também assim farás com a tua serva. Semelhantemente, nós somos livres para ir pelo nosso próprio caminho, mas porque amamos a Deus, pelo que Ele fez por nós, escolhemos servi-lo, escolhemos cumprir com as responsabilidades relacionadas com a palavra e fluirmos com Deus. E se ao fazermos, Deuteronômio 28:2 diz: e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Não, se estivermos ocupados a servir a Deus, sendo obedientes, não será necessário travar uma batalha de fé. Cada vez que precisamos de uma bênção, ela nos alcançará, como acabamos de ler aqui em Deuteronômio. Claro que temos ter comunhão com Deus, temos que orar, crer para receber, mas ao sermos obedientes, ao servirmos a Deus com alegria, podemos descansar na certeza de que iremos comer o melhor da terra. Isaías 1:19 diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Então, Salmos 1:2 diz que a pessoa deve ter prazer na lei do Senhor dia e de noite, ou seja, não é só por um tempo, não, dia e de noite, nos 7 dias da semana, nas 24 horas do dia, essa pessoa vai ter pensamentos sobre a palavra, sobre Deus, vai estar a pensar e a meditar nas coisas de Deus, vai estar com pensamentos positivos na sua vida. Quando nos familiarizamos com a palavra, os nossos pensamentos mudam, passam a ser pensamentos de Deus, o nosso julgamento, as decisões são baseadas na lei do Senhor. Quando enfrentamos uma crise ou temos de tomar uma decisão, ela será baseada na lei do Senhor e não naquilo que o ímpio ou que o mundo diz. Num tempo de uma crise financeira, não nos vamos basear só por o que a economia do país diz, numa crise de saúde, ou como neste caso com os problemas dos vírus. Nós não vamos aceitar só aquilo que nos dizem, que ouvimos ou que o médico diz. A nossa decisão será baseada na palavra de Deus. Então, nós viemos a falar um pouco do lado negativo sobre o não andar, o não fazer, para ser abençoado. Agora vamos ver o lado positivo dessa passagem de Salmo e ver os resultados de ter prazer na lei do Senhor. Note que está no verso 3 de Salmo 1, diz que essa pessoa será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Há lugares que parecem desertos, em que a terra é seca, árida, mas podemos ver um grupinho de árvores e estão viçosas, estão bonitas. Se nós tivermos prazer na lei do Senhor, não importa a situação que o diabo nos coloca, ainda que pareça nós estamos no deserto, que está tudo seco à nossa volta, nós podemos continuar a florescer e a dar fruto. Notem que Salmos diz que dará o seu fruto na estação própria, mas há muitas pessoas que não querem esperar pela estação própria, querem receber já ontem, porque não têm paciência, não têm fé para esperar no amanhã. Podem conhecer os princípios da fé, mas não fazem nada para perseverar e receber de Deus. É necessário ter prazer na palavra até ao fim. É necessário criar raízes, amém, ter raízes fincadas, amém, na lei do Senhor, para que se possa extrair depois da palavra de Deus a força que necessitamos para suportar as provações e as tempestades da vida. Note que diz cujas folhas não caem, significa que não vamos secar. A nossa crença, a nossa fé em Deus não vai secar, a nossa visão, a nossa confiança em Deus não irá secar. Seremos como uma árvore junto aos ribeiros, amém, vamos ter as nossas raízes aprofundadas, amém, e porque vamos estar aprofundados na palavra de Deus, seremos inabaláveis e viçosos.
João 15, note que Jesus diz, eu sou a videira, e ele diz que nós somos os ramos. Então nós, como ramos, devemos estar firmes na videira verdadeira, nos ensinos de Jesus, e se nós estivermos presentes nesses ensinos de Jesus, nós vamos extrair dele, dessa videira, a vida, os nutrientes necessários da vida abundante de Jesus para a nossa vida espiritual. E então a nossa vida espiritual será saudável, será próspera e será vitoriosa. A palavra contém todos os nutrientes para que o homem espiritual crie raízes e não seque. Ele também, esse homem, não permitirá que pragas danifiquem o seu desenvolvimento, tais como contendas, iras, pelejas, amarguras, invejas. Essas são coisas que corroem o coração, estragam, danificam o terreno, ou seja, o nosso coração, e vão fazer com que a gente não frutifique, não dê fruto. Talvez diga, mas eu não sei se consigo perdoar aquela pessoa por aquilo que ela me fez. Bom, se é essa atitude, então verifica as suas raízes. Eu gosto muito de plantas, tenho muitas plantas na minha casa, e às vezes eu vejo que uma planta de um lado está meio seca, então eu vejo que há algum problema na raiz, e então eu vou, ou na terra, às vezes a terra tem alguns bichinhos, então eu tenho que tratar com isso. Veja o que é que está a danificar o seu louvor, o seu amor e a sua comunhão com o próximo. Veja, verifica a sua raiz, verifica a sua terra. Não se pode ter a amargura contra alguém no coração e ainda assim achar que temos boas raízes e estamos firmes na palavra. Qualquer ventinho que sopra pode nos fazer cair. Não podemos estar amargurados com rancor e ainda receber de Deus. Por exemplo, o pai com o filho, o marido com a esposa com o marido, irmãos entre irmãos. Não pensem que vão receber algo de Deus assim. Por isso é que muitas das vezes a gente pede e não recebe. Não devemos alimentar sentimentos, não só sentimentos maus ou negativos para com os outros, mas também porque isso vai danificar-nos a nós próprios, fará mal a nós próprios, e acabaremos por secar e não dar o fruto. Saibam perdoar-se a vós mesmos, perdoem-se. A mim certamente, se falharam, já pediram perdão a Deus, mas perdoem-se também a si mesmo. Deus perdoa-se a si mesmo também. Note que diz em Salmos 1, diz que tudo quanto fizer prosperará. Muitas pessoas querem só estar sentadas e a falar só daquilo que os outros deviam fazer, pensam que se qualificam para receber as bênçãos no só ouvir e não praticar. Mas não é assim. Nós temos que ter prazer na lei do Senhor, mas também praticar. Muitos não querem cooperar, não se esforçam sequer para fazer nada para enriquecer a obra de Deus. Dizem que são crentes, mas não fazem nada. Não evangelizam, não oram por ninguém, não são usados nos seus dons, não põem os seus dons a ser usados na obra do Senhor. Não fazem nada. Amém? Há outros, então, essas pessoas tornam-se como vasos inúteis para o mestre. Podem ser crentes, mas são inúteis. Outros colocam as suas mãos e fazem algumas coisas, mas só quando lhe interessem, só porque querem protagonismo, só porque querem um lugar de destaque. Esquecem-se que o que fizerem pode ser para o seu bem ou para o seu mal. Escolha, saibam escolher. Há pessoas que dizem também, eu estou à espera que Deus me chame, mas Deus já nos chamou. No momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele já nos chamou. Ele só quer que a gente ponha as mãos à obra, amém? Que a gente vai, que a gente apoie, que a gente faça algo para glorificar o seu nome, para levantar a sua obra. Deus quer, lembre-se uma coisa, enquanto houver almas para ser salvas, pessoas para ser discipuladas, Deus irá levantar sempre aqueles que estão dispostos a pôr a mão no arado e nunca olhar para trás. Sejam deles, ponha a mão no arado e não olhe para trás. Há outros então que dizem, preciso, na sua vida secular, dizem assim, preciso de um trabalho, e depois dizem que vão tomar aquela decisão porque Deus lhe disse. E acabam por tomar decisões precipitadas porque se deixam levar por emoções e sentimentos quando Deus às vezes não disse nada para fazerem aquilo. Nós devemos cooperar com Deus e operar em sintonia com a palavra e só então darmos o passo seguinte. Não se deixe guiar por emoções ou sentimentos. Tenha cuidado com aquilo que faz. Há pessoas que estão sempre com palpite sobre aquilo que se deve fazer mesmo na igreja, mas quando nós pedimos o seu apoio, essas pessoas não se voluntiam, não se fazem voluntários para o fazer. E isso é triste, porque são capazes de dar palpites, mas não querem fazer nada.
Tiago 2,20 diz, mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Nós precisamos, se queremos dar passos de fé, precisamos pôr obras nesses passos. Para se servir ao ministério tem que se começar muitas vezes por baixo, de ser-se fiel nas coisas pequenas. Eu fui fiel em coisas bem pequeninas. Título para mim não me diz nada, o que me diz é o meu coração ser amoroso e estar de acordo com a vontade de Deus e servir o meu próximo em amor. Servir é servir. Títulos não nos garante uma posição no céu. Acredito nisso. Amém? Lembre-se que é Deus que dá a promoção e não o homem. Não é o homem. Ter prazer na lei do Senhor também quer dizer estar em sintonia com a palavra em todas as áreas da vida, não apenas em algumas questões espirituais, mas também nos nossos relacionamentos familiares, termos amizades saudáveis, ter uma boa comunicação entre os irmãos, sabermos suportar mutuamente. Isso é que é agradável a Deus. Isso é que fará de nós um bem-aventurado. Deus nos fará prosperar se nós tivermos prazer na lei do Senhor. Isso vai dar a Deus algo com que trabalhar em nossas vidas. E tudo aquilo em que nós colocarmos então a nossa mão, Ele irá fazer prosperar. Creia nisso. Continuaremos na próxima lição e lembre-se, você é especial e Deus quer usá-lo na sua obra. Não, ponha a mão no arado, amém? Ponha a mão no arado certo, amém? Não no arado do mundo, ponha a mão no seu arado espiritual, porque Deus quer usá-lo para a sua glória e para seu louvor. Tenha um tempo abençoado, voltaremos na próxima vez. Que Deus os abençoe ricamente.